algo acontecido com um homem muito temente a Deus. Desde a criação, esse homem era um homem muito temente a Deus. Um homem que era riquíssimo. A palavra de Deus nos fala que esse homem, chamado Jó, era um homem muito rico. É um homem dos mais ricos do Oriente. E a palavra de Deus nos fala que esse homem todos os dias se prostrava diante de Deus para orar, para buscar a face do Senhor. Irmãos, hoje eu vejo a dificuldade que tem das pessoas que têm tão somente riqueza para adorar o Senhor. Só vai buscar ao Senhor se for numa enfermidade, se for no último momento que diz assim, não tem mais jeito. Aí ele começa a buscar no centro espírita, começa a buscar nas outras portas erradas, até chegar na porta certa, que é a do nosso Senhor Jesus. Mas com aquele homem aconteceu o contrário. Aquele homem, mesmo na riqueza, nos momentos mais de gozo dele, ele estava ali orando ao Senhor, buscando a face do Senhor. E ali, irmãos, houve um grande ciúmes de Satanás. Um grande ciúmes de Satanás por causa da fidelidade daquele homem para com Deus. Houve um ciúme tremendo. E a palavra de Deus nos fala que Satanás olhou para Jó e disse assim, olha, eu duvido que esse homem, se tiver tão somente perdido tudo que tem, toda a riqueza, eu duvido que ele venha adorar a esse Deus dele. E naquela época, irmãos, era permitido que Satanás chegasse até o trono do Senhor. E Satanás, vendo aquilo lá, Satanás, ele girou o mundo, ele andou em volta do mundo e chegou até o trono de Deus. E chegou lá e pediu permissão a Deus para tocar nos bens de Jó. E Deus falou assim, olha, você pode tocar em tudo, só não toca na vida dele, porque a vida dele é minha. Irmãos, quando eu vejo essa palavra, quando eu vejo essa história de Jó, eu lembro da minha história. Eu lembro do que eu passei dentro da casa de Deus, dentro do reino de Deus. Eu lembro do que eu passei. Quantas dores, quantas lutas, quantas tribulações, quantas dificuldades eu passei dentro da casa de Deus, mas fui perseverante e com isso o Senhor me deu. Glória a Deus. E hoje, irmãos, eu vejo muitas pessoas fragilizadas na fé. Pessoas que não somente acontece algo tão pequeno na igreja, com um irmãozinho ou com uma pessoa, eu não vou mais naquela igreja, eu não vou mais para dar de cara com aquele irmão, eu não vou mais para dar de cara com aquele pastor, porque alguém contou da minha vida para aquele pastor e aquele pastor falou tudo, eu não vou mais naquela igreja. Eu quero falar para você, o Senhor é que relata a tua vida por inteiro, é o Senhor que te conhece por dentro e por fora, e é o Senhor que muda a tua história. E a palavra de Deus nos fala que ali Jó orava pelos seus amigos. Quem sabe orar pelos seus inimigos também. Clamava a Deus a todo instante. E a palavra de Deus nos fala que Deus permitiu que Satanás tocasse sobre toda a riqueza de Jó, fosse bem profundo na vida de Jó. E a palavra de Deus nos fala que Jó foi perdendo tudo. Satanás tocou na riqueza de Jó. Jó foi perdendo tudo. A palavra de Deus nos fala que até a família de Jó, os filhos de Jó, estava dentro de uma casa. E veio um vendaval, um vento. E a palavra de Deus fala que esse vento tomou a casa de Jó e caiu por cima dos filhos e matou os filhos de Jó. Irmãos, eu vejo quanta fidelidade de tantos homens de Deus no passado, quantas estruturas, quantos homens estruturados na presença de Deus, quantas mulheres estruturadas na presença de Deus,
passava verdadeiramente, irmãos, aquele hino que o Lázaro canta, é uma verdade lá no passado, que os homens e as mulheres passavam pela prova e davam glória a Deus. Lázaro estava na cinza, estava no pó, e tinha perdido toda a sua família, restando só sua esposa. E de repente Satanás lança uma lepra no corpo de Jó. Deus permitiu que Satanás lançasse aquela lepra no corpo de Jó. A palavra de Deus nos fala que Jó ele não podia deitar num lugar como esse. Jó tinha que deitar no meio da cinza, porque no meio da cinza ali, aquela cinza grudava sobre o seu corpo e não arrancava a sua pele. E a palavra de Deus fala que a mulher de Jó, ela olha para ele e fala assim: homem, amaldiçoa esse teu Deus e morre. Jó, manso, com tanta dor de perca, com tanta dor de tanta enfermidade, mesmo naquilo lá ele tinha mansidão. Ele disse: mulher, nu eu vim do ventre da minha mãe, e nu eu voltarei para o meu pai. Mas olha, eu quero te falar, agora você vai se ter com o Todo-Poderoso. Agora você vai se ter com o Todo-Poderoso. Irmãos, quantas e quantas vezes nós estamos passando por tanta luta tão pequena que queremos desistir de Deus. Passamos por tanta peleja, tantas lutas que Jó passou, a ponto de ele se coçava com caco de telha. E eu imagino Jó ali, via o seu osso, ele se coçava. E a palavra de Deus fala que ele se prostrava no meio das cinzas e orava a Deus. Orava pelos seus amigos, orava pelos seus inimigos. E a palavra de Deus fala que Deus tão somente ouvia as orações de Jó. Mas sabe o que aconteceu? Sabe o que aconteceu, igreja? De tanta perseverança de Jó por Deus, Satanás desistiu de Jó. Satanás desistiu. Da mesma forma que ele foi pedir permissão para tocar na vida de Jó, da mesma forma ele teve que tão somente entregar a vida de Jó nas mãos do Senhor. A palavra de Deus fala que ele girou, voltou até o trono e foi falar assim: olha, aquele lá não tem jeito, porque eu tomei tudo que ele tinha, até a saúde dele eu tomei. E ele continua lá prostrado. Eu não toco mais nele. A palavra de Deus fala que o Senhor recebeu Jó e ali restituiu toda a saúde de Jó. E aquelas pessoas que Jó orava por elas, começou a trazer presentes para Jó, começou a visitar Jó, começou a trazer especiarias, começou a trazer animais, começou a abençoar a vida de Jó. E se você for ler mais para frente, você vai ver que a vida de Jó se tornou-se 3 vezes mais rico do que o que era no passado. O que eu quero falar com isso, irmãos? Com essa mensagem, o que Deus colocou no meu coração para falar? Que não adianta você murmurar, não adianta você chorar, não adianta você estar murmurando dentro da sua casa para que Deus mude o cativeiro. Mas antes ore ao Deus vivo, porque Ele é o coração e Ele muda o cativeiro. Clama ao Senhor. O que está escrito lá em Jeremias 33:3: clama-me, meu filho, pede-me, e responder-te-ei, eu te darei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Jó, ele pegou essa palavra para ele: eu vou clamar, meu Deus, porque nu eu vim no ventre da minha mãe, nu eu voltarei para o meu pai, mas eu creio que o meu Redentor vive. Ele não vai deixar eu
quando você estiver passando por necessidade, quando você estiver passando por luta, irmão, não murmure, clame a Deus e Deus te responde com fogo. Glória a Deus. Porque você não precisa clamar o seu irmão que está ao seu lado, não, viu? Não precisa você pedir para o seu irmão, porque o seu irmão não vai te ajudar. Não precisa você pedir para o seu pastor, que o seu pastor não vai te ajudar. Mas existe o pastor dos pastores, que esse vai te ajudar. Esse pode todas as coisas. Ele pode te curar. Ele entra como médico na tua vida. Ele entra como advogado. Ele entra como mestre. Ele entra como juiz. E a causa já está ganha. Ele é limpa e escreve com letras legíveis. Você é um vencedor. É necessário que nós venhamos abrir o nosso coração e saber que o nosso Deus não é um Deus do possível. O nosso Deus é o Deus do impossível. Porque o possível é para nós, o impossível é para Deus. Agora o salmista Davi diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Então você pode todas as coisas. Você pode ser curada, Marilza. Você pode ser restaurada. Toda essa sua insegurança o Senhor está tirando nessa noite. Porque o Senhor diz assim: olha, eu tudo posso na tua vida, porque eu te fortaleço com a minha destra. Sou eu, Deus, que te ajudo. Sou eu, Deus, que te sustento. E sou eu, Deus, que não deixarei faltar nada para ti. Quando nós voltamos o nosso coração para Deus, paramos de murmurar, paramos de tão somente falar: oh meu Deus, por que será que o Senhor esqueceu de mim? Quer falar: Deus nunca esquece dos filhos dele. Deus jamais esquece de você. Bate assim no seu peito e fala assim: eu sou meninas dos olhos de Deus. Então ai daquele que tocar as meninas dos olhos de Deus. Aponta para o seu irmão, fala assim: eu sou importante, irmão. Cuidado comigo. Se você tocar em mim, mesmo que seja com palavras, existe um Deus poderoso. Ele é vingador. Ele toma minhas dores. Eu não vou fazer nada contra você. Mas o meu Deus, Ele é justiceiro. Ele toma minhas dores. E o nome do Senhor será glorificado na minha vida. Amém. Olha, novamente nós vamos ler o versículo que nós lemos. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto, em dobro, a tudo quanto dantes possuía. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos os quantos dantes o conheceram, e comeram com ele pão em sua casa. Irmãos, olha que coisa linda, que coisa maravilhosa. Lá no passado, quando o homem estava leproso, ou a mulher estava leprosa, ela era colocada num lugar distante da cidade, num lugar reservado, não podia chegar. Se eu não me engano, era 6 metros. 6 metros de distância. Isso tanto era para os leprosos, era considerado como imundos, como a mulher que estava com fluxo de sangue. Era colocada à distância. E ali ninguém podia se aproximar, porque a lepra pegava. Ali eles ficavam tudo com medo. É como fosse a AIDS hoje. Mas as pessoas se distanciaram de Jó. Mas Jó não distanciou dessas pessoas.